Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido por algumas pessoas, que é custo de vida em Torino em 2022. Então fica aí comigo que depois da vinheta eu vou dizer quanto eu e o Pedro gastamos como um casal aqui em Torino. Então, como eu falei, eu vou dar aí uma média de gastos para um casal aqui em Torino em 2022, porque vocês sabem, né, que os custos aumentaram do ano passado para este ano, principalmente por causa da guerra que está acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia. A gente viu um aumento nos preços de supermercado e também de gasolina. Então eu vou detalhar tudo para vocês quanto a gente gasta exatamente, lembrando que cada um, né, tem aí o seu modo de vida, a sua qualidade de vida. Se você, né, tem um custo de vida mais elevado, você com certeza vai gastar mais. Já se você é uma pessoa, um casal mais econômico, você com certeza vai gastar menos. Mas eu acho que este vídeo pode dar ao menos uma base para você que está pretendendo vir para cá este ano. Eu já gravei o mesmo vídeo no ano passado, então caso você queira ver, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. E aí agora eu vou trazer para vocês uma atualização. Eu vou deixar a tabelinha de preços aqui do lado e aí conforme eu vou falando, eu vou preenchendo ela até a gente chegar num total. Começando então pelo aluguel, que acho que é a coisa mais cara, né, que a gente tem, que você também vai ter provavelmente aqui na Itália. Eu e o Pedro, nós moramos em um bilocale, ou seja, é uma casa de um quarto só. E nós pagamos atualmente 600 euros de aluguel, mais 50 euros de condomínio. Isso não mudou do ano passado para este ano. Lembrando que a gente mora, né, num bairro relativamente perto do centro. A gente não tem carro, a gente se locomove de bicicleta. Então, pra gente ir de casa até o nosso trabalho, que é bem centralizado, a gente leva aí entre 15 e 20 minutos. Da nossa casa até a Piazza Castello, que é o ponto de referência do centro, a gente leva exatamente 10 minutos. Olha, ele vai vir aqui, ele é o cachorrinho da Naizinha. Ai, Viquito. Viquitinho. Quanti anni ha? 13, si vede che già... Ah, ok. Cosa vuoi? Não tinha nulla da mangiare. Depois dessa pequena interrupção aqui no vídeo, continuando, né? Lembrando que esse custo de aluguel pode ser mais alto ou mais baixo, baseado no bairro que você escolher, né? Quanto mais central, mais caro é. Apesar de que nós temos amigos que moram praticamente no centro e pagam menos do que a gente de aluguel, porém é uma mansarda. É uma mansarda? Mansarda. É uma mansarda e é monolocale, né? Então não tem um quarto assim separado, é sala e quarto tudo meio junto. Então dependendo do tamanho do apartamento, tem várias coisas, né, que podem baixar ou aumentar aí o aluguel. Continuando então nessa parte de casa, né, nós temos aí um gasto de gás e luz. Eu sempre coloco 100 euros por mês de gás ou luz, mas a gente nunca chegou a pagar tudo isso. Inclusive eu tenho uma tabelinha, acho que eu coloquei também no vídeo do ano passado, então eu vou colocar novamente aqui. A gente gasta uma média de 50, no máximo 80 euros e todo mês muda. Explicando mais ou menos assim, a gente paga 2 meses seguidos de luz, depois no terceiro mês é gás, depois mais 2 de luz, depois um gás. Eu nunca paguei os dois junto, então por isso que eu coloco só 100 euros por mês. Tem várias pessoas que eu sei que pagam muito mais de gás, principalmente no inverno. Pessoas que eu sei que já chegaram a pagar 300 euros por mês de gás. Eu e o Pedro, graças a Deus, nunca pagamos tudo isso. Que a gente é... Se depender de mim, nós nunca vamos pagar. Nunca vamos pagar. Que a gente é bastante econômico com o gás em casa. A gente não liga o rescaldamento 24 horas por dia, só realmente quando tá muito frio. Também porque a nossa casa é super quentinha, então é por isso que a gente não precisa ligar sempre, né? A nossa casa chega a ser até engraçado. Não sei se os vizinhos passam o dia inteiro com o rescaldamento ligado, mas deixam a nossa casa muito quentinha. A minha teoria é essa, que o vizinho de baixo e do lado deixam sempre ligado. 24 horas por dia, porque a gente chega em casa, tá sempre muito gostosa. Então, por isso que a gente gasta tão pouco de gás. Quanto mais antigo for o sistema, mais caro você vai pagar pelo gás. Um próximo gasto que nós temos, que é um pouquinho alto,
na verdade não é, na minha opinião não é alto, mas aumentou do ano passado para este, foi o mercado. Ano passado, se eu não me engano, a gente gastava aproximadamente 250 € por mês de mercado. Este ano nós aumentamos quase em 100 €. Que a nossa alimentação mudou bastante, né? Agora a gente tem acompanhamento de nutricionista, então por causa disso a gente tem que comer algumas coisas que acabam sendo um pouquinho mais caro, e outra que a gente sentiu um aumento nos custos de supermercado. Antes a gente gastava 60 € por semana, agora a gente não tem baixado de 80 € por semana. Então eu coloco aí uma média de 350 € por mês de supermercado. Além disso, eu sempre deixo uma média aí de 200 € separado para refeições fora. Claro que se é uma data comemorativa, que a gente vai fazer alguma refeição melhor fora, né? A gente pode gastar 100 € numa noite, como já aconteceu lá em Paris, inclusive 200 € a gente gastou num jantar, né? Mas isso é um caso à parte. Geralmente eu deixo mais ou menos 200 € porque quando a gente vai em restaurante a gente gasta 30 o casal, 40 o casal, aquela saidinha para comer um gelato ou para tomar um cafezinho. Então eu deixo uma média de 200, mas a gente acaba nem gastando tudo isso por mês. Passando para a parte de internet. Bom, nós temos 2 celulares, então 2 planos de celular. Celular aqui é uma coisa barata, plano de celular, né? É uma coisa muito barata que me surpreendeu. Até falei também a mesma coisa no primeiro vídeo. Nós temos 2 planos diferentes. O Pedro paga 10 € por mês, enquanto eu pago 8 € por mês, com 150 GB de internet, ligações ilimitadas, mensagem ilimitada, mas ninguém mais usa mensagem hoje em dia, né? E, enfim, eu nunca uso toda a internet, né, no mês, e olha que eu uso bastante, então é um plano que eu acho super bom, super válido financeiramente e que tem aí tudo que a gente precisa. Em casa a gente tem a TIM, nós pagamos 35 €, porém inclui também o Disney Plus, já neste valor. E ainda falando de internet, tem opções bem mais baratas que isso, tá? A gente preferiu a TIM pela questão da fibra, pela questão de incluir o Disney Plus, porque a gente já tinha a TIM antes, então a gente optou por essa, mas existem outras opções bem mais baratas. Além disso, nós temos alguns extras que incluem aí farmácia. Eu tomo medicamento todo mês, então eu gasto 20 € por mês só de farmácia. Inclui também os nossos abonamentos. Como é em português, abonamentos? A mensalidade, do Amazon, que custa 4 €. Eu tenho também do Canva para fazer, né, as minhas artes e tal, custa 12 €. Do Spotify a gente paga 8 € por mês, porque a gente tem um plano familiar. Netflix a gente não paga, porque eu uso a conta da minha mãe do Brasil, né? Obrigado, sogra. A gente também tem o TIM Vision, que na verdade já está incluso junto com a TIM da internet de casa. Também inclui o meu seguro de celular, que eu fiz com a Apple, que custa 12 € por mês. Então esses extras eu coloco 80 €, que sempre dá e sobra para pagar esses extras, que são continhas mais de valor inferior. Outro gasto que seria um gasto bem alto, mas que nós não temos, é com transporte. Como eu falei, o meio de transporte meu e do Pedro é a bicicleta e a gente ama. Para quem vai depender de transporte público em Torino, a empresa responsável pelos transportes públicos aqui é a GTT. E existem abonamentos, tanto mensais quanto anuais, que você pode fazer para usar todos os meios de transporte público, desde tram até o metrô, ônibus, então todos esses transportes que pertencem, né, à GTT, fazendo esse abonamento. Se eu não me engano, eu vou conferir qualquer coisa, se eu estiver errado eu coloco na tela, mas se eu não me engano, o plano mensal, o abonamento mensal custa 38 €. Se você fizer o anual, você vai pagar um pouquinho menos por mês, mas lembrando que tem que pagar tudo numa vez só. Já para quem quer ter um carro, eu não tenho ideia de quanto sairia, né, as suas despesas mensais, mas a gasolina atualmente sofreu aí um reajuste, um aumento, né? Quem tem carro tem reclamado bastante, porque aumentou cerca de 40 centavos nos últimos meses. Então a gasolina agora está uma média de 2,20 o litro. E aí lembrando que, né, quem tem carro aqui na Itália é obrigatório fazer o seguro, não pode andar com carro aqui sem o seguro, então tem que colocar todas essas despesas aí também. E aí nós temos outros 2 gastos que não são mensais, eles são anuais, então a gente paga uma vez por ano, mas dá pra gente dividir aí, né, em 12 para ter uma ideia de quanto sairia por mês.
Um deles são os nossos cartões da Postpay Evolution. São cartões pré-pagos que a gente usa como se fosse débito, né? Que é da própria Posta dos Correios aqui da Itália. E a gente paga anualmente 12 € de taxa. Então daria 1 euro por mês. Mas vem descontado na conta sempre uma vez ao ano 12 €, né? E além disso tem também a taxa do lixo, que também é paga apenas uma vez no ano, geralmente entre o final e começo do ano. E ela é sempre calculada, baseada no tamanho da casa que você tem e no número de pessoas que vivem nela. Então, por exemplo, eu e o Pedro, que moramos numa casa de 80 metros quadrados, se eu não me engano. Isso? É 78, se eu não me engano. E somos em 2. Agora começou a igreja, né? Mas eu vou finalizar o vídeo. Nós pagamos mais ou menos 140 € por ano de taxa do lixo. Então essa é a soma, né, de gastos que nós temos, é uma média, né, de gastos. Eu e o Pedro aqui em Torino, como um casal, né, vivendo aqui em Torino agora em 2022. Como eu falei, aumentaram esses gastos do ano passado para este ano. Esperamos que não aumentem ainda mais até o final do ano. Tá bom assim, né? Chega de reajuste nos preços. Se aumentar meu salário, pode aumentar também os preços. É verdade, se aumentar o salário, tudo bem, né? Então era isso, me deixem aqui nos comentários, me contem se vocês estão vindo para Torino, se vocês pretendem vir para Torino esse ano. Quem já mora aqui me conta quanto é mais ou menos a média de gastos aí que você tem, né? Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E como eu sei que tem várias pessoas que pretendem vir para Itália agora, né, que as fronteiras abriram, eu pensei em fazer os próximos vídeos explicando mais ou menos o dia a dia, como pegar transporte público, como fazer compras no mercado, como pagar conta, onde colocar o seu lixo. O que vocês acham dessa ideia? Me deixem também nos comentários se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo. Então era isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!